Dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" E os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para compreenderem tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Amados irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós.
alegremo-nos, nele exultemos. Assim o salmista nos convida a deixar que o nosso coração seja preenchido pela alegria de Deus e o exultemos por sua bondade, por seu amor para conosco. Aquele que foi ultrajado, menosprezado, venceu a ignomínia e a morte na sua ressurreição. Aqueles que se vangloriavam foram rebaixados dos seus tronos, aniquilados em sua vanglória. A ressurreição de Cristo é o grande mistério da nossa fé e também o centro da nossa vida cristã. A partir de Cristo ressuscitado, nós devemos fazer a experiência da ressurreição em nossa vida pessoal, comunitária e de igreja. Na vida pessoal, pela oração, pelo acolhimento da palavra de Deus e pela comunhão com Cristo. Na vida comunitária, na participação cotidiana, dominical da Páscoa do Senhor. E na igreja, como filhos e filhas do mesmo Pai, livres do pecado e da morte pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje de manhã, nós dizíamos assim: no primeiro dia da semana, ou seja, domingo. No Evangelho de agora à tarde, nós dizemos: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, Emaús é a primeira manifestação do Cristo ressuscitado. E ao final do dia, quando a noite vai chegando, todos nós, amados irmãos e irmãs, diante da dor, diante dos sofrimentos, diante da perda de nossos amigos, diante da perda daqueles que amamos, familiares, como fica o nosso coração? Marcado pela tristeza, pela dor, pela angústia. Aqueles 2 discípulos de Jesus voltavam para Emaús angustiados, decepcionados. Eles dizem isto a Cristo: nós esperávamos que Ele libertasse a Israel, mas já fazem 3 dias que isso tudo aconteceu e nada. Os discípulos encontram-se angustiados e tristes diante da morte do Mestre. E quem tem a iniciativa de devolver a eles a alegria e a esperança é o próprio Cristo, que se aproxima, mas é preciso deixarmos que Ele se comunique a nós. Se Ele se aproxima de nós, amados irmãos e irmãs, diante dos desafios e turbilhões da nossa vida, e nós fechamos o nosso coração a Ele, como Ele poderá dirigir-se a nós? Ele pergunta aos discípulos: o que vocês vão conversando pelo caminho? O caminho, amados irmãos e irmãs, é o caminho do conhecimento de Cristo, é o caminho da experiência de Cristo. É preciso fazermos o caminho com Ele, é preciso deixarmos que Ele se aproxime de nós e trilhe conosco o caminho, nos ensinando, orientando-nos no caminho desta vida, rumo à vida eterna. E eles vão dizer a Jesus Cristo: você é o único peregrino, ou seja, aquele que foi para a festa da Páscoa em Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu? Que mataram Jesus Cristo, um homem que fazia o bem. Nossos sumos sacerdotes e os doutores da lei crucificaram Jesus. Eles mostram angústia, tristeza, revolta com as autoridades. Quantas vezes, irmãos, diante da dor e da perda, nós também nos revoltamos, às vezes até contra Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que meu irmão? São os questionamentos da vida que nós não teremos respostas, a não ser a resposta da fé.
E Jesus diz a ele: como vocês sois lentos para compreender as Escrituras. E começa a dar toda uma catequese para ele, falando desde Moisés até os profetas. E vai dizer para eles o seguinte: será que o Filho de Deus, o Cristo, não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E é Cristo que vai apresentar a eles, meus irmãos e irmãs, todo um caminho de evangelização, de catequese, para que eles possam compreender que tudo não havia terminado, que a libertação de Jerusalém, de Israel, não se daria pela força armada, pela guerra, mas a libertação de toda pessoa se dá pela vivência plena do amor, pela entrega de Cristo na cruz. Para quê? Para nos salvar do pecado e da morte. E eles fazem o caminho até a vila, até a sua morada. Jesus faz de conta que vai passar adiante. E eles dizem o que a Cristo? Fica conosco, Senhor. Vamos repetir isto? Fica conosco, pois já é tarde, e a noite já vem chegando. Fica conosco, Senhor. É o pedido que nós temos que fazer a Cristo. Quando a dor bater no nosso coração, fica conosco, Senhor. Quando o sofrimento for grande, fica conosco, Senhor. Quando a decepção assolar nossa vida, fica conosco, Senhor. Quando as dificuldades forem grandes, parecerem nos derrubar, fica conosco, Senhor. É o pedido dos discípulos, dos primeiros que encontram com o ressuscitado. Ah, meu irmão, minha irmã, quando as noites, as trevas da nossa vida forem parecer que não vão mais ser iluminadas, peçamos a Ele: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite se aproxima, o caminho é perigoso, como ir adiante? Aqueles discípulos tinham pressa de chegar em casa, pois já era tarde, a noite estava chegando. À noite, amados irmãos e irmãs, se não temos a energia elétrica, uma luz, as trevas não nos permitem ver o que está ao nosso redor. Nós ficamos muito fragilizados. Mas quando nós somos iluminados pela luz de Cristo, nós nos tornamos mais fortes. Não é, Sr. Joaquim? Isto mesmo. Nos tornamos mais fortes quando Cristo ilumina a noite da nossa vida. Olha que coisa bonita que São Lucas vai nos mostrar. O pedido dos discípulos não é um pedido qualquer. Fica conosco. Lucas quer nos dizer que este deve ser o convite de todo aquele que crê na ressurreição de Cristo. Nós não estamos sozinhos. Ele caminha conosco, ao nosso lado. Faz este caminho da treva, da dor, do pecado, da dificuldade. Caminha conosco esperando nos conceder a sua luz. Basta fazermos a Ele o pedido e Ele vai fazer morada em nosso coração. Olha o que João diz: Jesus entrou para ficar com eles. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós somos capazes de pedir a Cristo que fique conosco, Ele faz morada em nosso coração. Aí já não há mais trevas, já não há mais dor, já não há sofrimentos, porque Ele se faz presente em nosso coração. E existem dores, sofrimentos, desafios e dificuldades que somente a luz e a mão do ressuscitado é capaz de curar. Fica conosco, Senhor. E Jesus entra
e permanece com eles. Olha que maravilha, o primeiro convite dos discípulos ao se encontrar com o ressuscitado, mesmo não sabendo quem é um convite para o acolhimento. Fica conosco, Senhor. É um convite de quem deseja acolher o peregrino. E todos os que passam por nossa vida, meus irmãos, são peregrinos. É o próprio Cristo que passa na pessoa de cada irmão, de cada irmã. Por isso os discípulos, como discípulo de Emaús, têm que ter o olhar de compaixão de Jesus Cristo, que olha para aquele que está ao seu lado e diz: fique conosco. Ou permaneçamos ao lado dele, ajudando, estendendo nossa mão, fazendo o bem sempre. Jesus deseja permanecer, fazer morada em nosso ser. Nós vamos chegando ao final da tarde. Dentro em pouco as trevas cobrem todo o universo. Seremos iluminados pela energia elétrica, mas o nosso coração precisa ser iluminado por uma luz muito maior, que é a luz de quem? De Jesus, a luz do próprio Cristo. E é esta que nós pedimos: fique em nosso coração, Senhor. Um coração iluminado pela luz de Cristo, meus irmãos e irmãs, ele é capaz de ser luz para o outro, mesmo na dor. Um coração iluminado pela luz de Cristo é capaz de iluminar a vida do outro, mesmo no sofrimento. Um coração iluminado pela luz de Cristo é capaz de fazer o bem, mesmo àquele que deseja ou lhe faz o mal. E Jesus permanece com os discípulos. Sentam-se à mesa. E João vai dizer para nós que logo que sentou-se à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente pela palavra que Jesus se deu a conhecer, é pela partilha, é pela ação. Quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. É por nossas ações que seremos reconhecidos como discípulos do Senhor, do Jesus vivo, que ilumina a nossa vida e permanece em nosso coração. É pela partilha, é pelo bem que fazemos. Por isso nós precisamos trazer em nossa vida 3 olhares fortes do Cristo. O primeiro, eu já disse, é o olhar de compaixão. O olhar de quem volta sua vida e seu olhar para o outro e se compadece, comprometendo-se com a vida do seu irmão. O Evangelho diz para nós que Jesus, quando vê uma grande multidão, sente compaixão daquele povo, porque estão como ovelhas sem pastor. E pergunta aos discípulos: onde vamos arrumar comida para todo esse povo? Um dos discípulos arrisca dizer: Senhor, nem 200 moedas de prata dá conta de dar comida para esse povo todo, manda embora. Manda o povo ir comer nas vilas. E Jesus diz o que para os discípulos? Dai-lhes. Viu como que vocês identificaram? É no partir e no repartir o pão que Jesus se manifesta aos discípulos de Emaús. É na partilha, meus irmãos. É no exercício da compaixão que nós vamos também revelar-nos como seguidores de Cristo. Depois, o outro olhar de Cristo que nós não podemos deixar de ter em nossa vida, do Cristo ressuscitado, é o olhar de misericórdia. O olhar de misericórdia que no Evangelho vamos encontrar em várias passagens. Aqui eu chamo a atenção para 2. A primeira delas, do Cristo que volta o seu olhar para aqueles que não o amam e o pregaram na cruz.
e age com misericórdia com eles, dizendo o que a Deus? Pai, perdoa-lhes. Eles, isso é misericórdia, isso é perdão. Por outro lado, Jesus olha para aquele homem que a gente diz bom ladrão, Dimas, porque ladrão bom, né? Estranho, né? A gente usar essa expressão, mas para dizer da conversão daquele homem. E como ele volta o seu olhar para Jesus e diz: Senhor, estás aí injustamente, eu estou pagando pelos meus pecados, lembra-se de mim quando estiveres no teu reino. E o que Jesus diz a ele? Ainda hoje no paraíso. O cristão tem que ter esse olhar de misericórdia. Então, o partir o pão, a fração do pão, partilha da vida de Cristo, vai revelar-se na nossa compaixão com os que sofrem e na ação misericordiosa para com todos. Dois olhares de Jesus. Dois olhares de Jesus. E quando os discípulos percebem que é Cristo, o evangelista diz: Jesus some, desaparece da frente deles. Agora não há mais medo, não há mais dor, não há mais sofrimento. Aqueles homens que antes estavam angustiados resolvem tomar o caminho de volta para Jerusalém, porque nós só fazemos a experiência de Jesus na comunidade. Amado irmão e irmã, você que está afastado da igreja: eu estou ouvindo a missa pela rádio, eu estou ouvindo a missa desde a pandemia pelo YouTube, eu estou ouvindo. Não, meu irmão, minha irmã, a experiência do Cristo você faz na comunidade. Nós somos comunicadores do olhar vitorioso do Cristo. Por isso é preciso voltarmos para a comunidade. Como participar da ceia o resto da vida ouvindo a missa pela rádio? A não ser que a pessoa esteja doentinha e não pode ir. Mas se a pessoa estiver corada, forte, com a cara bonita igual o seu Joaquim tá, não pode ficar em casa, né? Nem Dona Mercedes. Mas se a gente está firme e forte, a gente tem que fazer o retorno para a comunidade. Páscoa é isto, meus irmãos. Agora os discípulos já não têm mais medo. Cristo iluminou o coração que estava nas trevas. Cristo devolveu a alegria, a esperança. Agora os olhos se abriram, nós vimos o ressuscitado. E voltam correndo para dizer ao grupo tudo o que havia acontecido. É no seio da comunidade que nós revelamos este olhar da vitória de Cristo. Quando nos unimos, quando fazemos o bem, quando a comunidade é capaz de transformar a vida das pessoas. Então, amados irmãos e irmãs, guardemos para nós esta palavra de hoje. Fica conosco, Senhor. Ilumine nossa vida. Conceda-nos a tua luz. Dá-nos sempre do teu pão, pão partilhado, corpo entregue por nós, para que possamos, vivendo na comunidade a nossa fé, sermos sinais da tua misericórdia, da tua compaixão e de tua vitória sobre o mal. Aí, amados irmãos e irmãs, quando eles voltam e contam tudo, os discípulos vão dizer: realmente, o Senhor ressuscitou, como tinha, e os discípulos vão dizer, vão contar, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Assim, amados irmãos e irmãs, que a nossa comunhão com Cristo nos ajude cada vez mais a nos configurarmos ao Cristo, deixarmos que Ele faça morada em nosso ser, para que nossas ações revelem o amor e a fé que temos naquele que deu a sua vida por nós e nos garante a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.